Ora, bem-vindas e bem-vindos ao Minuto do Professor. Hoje trazemos aqui um conjunto de recursos relacionados com o crescimento das plantas na terra, mas também no espaço. Quais as condições que seriam, digamos assim, ideais? Vou tentar falar um pouco rapidamente destes recursos. O primeiro dedicado então ao cultivo das plantas para futuras missões espaciais, e aqui os jovens estudantes teriam que ajudar o Paxi, a mascote da ESA Education, no sentido de ele quer cultivar algo nas suas longas viagens espaciais, e para isso o que os estudantes têm que fazer é seguir o desenvolvimento de 3 sementes desconhecidas. Ora, o que é que isto permite? Que os estudantes se habituem a fazer observações, a registar também o crescimento destas sementes ao longo de diferentes semanas, e depois o exemplo que nós temos aqui no recurso, temos, por exemplo, o tomate, temos também o rabanete e o manjericão. E os estudantes têm que acompanhar então o crescimento destas 3 plantas e depois no final a ideia é discutir um pouco, tendo em conta o que observaram, as medições que fizeram, qual seria então se calhar as condições de uma planta que poderia ser levada para o espaço para servir também de alimentação para os astronautas. E aqui perceberem que teria que ser algo, lá está, de um crescimento rápido e que fosse também um pouco nutritivo para os astronautas poderem também sobreviver no espaço. Temos esta outra atividade, o Astro Farmer, aprender sobre também as condições para o cultivo das plantas. Este recurso traz aqui um conjunto de atividades que podem ser realizadas em diferentes momentos, não têm as 6 atividades que ser feitas ao mesmo tempo, e aqui vamos tentar responder àquelas questões essenciais para o crescimento das plantas, que é: as plantas precisam de ar, as plantas precisam de luz, as plantas vão precisar de água, precisam ou não de uma temperatura amena, e para isso os estudantes podem fazer atividades muito simples, como a que nós vemos aqui do lado direito, em que basicamente colocamos sementes, neste caso no recurso é sugerido o uso do agrião, para ver efetivamente as diferentes condições de crescimento, se estiverem na ausência de luz ou se conseguirem ter a luz necessária para o seu crescimento. E depois veriam algo deste género, efetivamente a influência da luz no crescimento também das plantas. Um último recurso para os mais jovens será o Astrofood, que é aprender também sobre plantas comestíveis e, mais uma vez, aquelas que poderiam então ser levadas numa missão espacial. E também aqui neste tipo de recurso, efetivamente, os estudantes vão aprender, por exemplo, qual a diferença entre uma semente, um fruto, e depois têm também umas cartas de apoio com alguns factos curiosos ligados com o espaço, em que, por exemplo, cientistas e investigadores da Agência Espacial Europeia acham que a beterraba será provavelmente uma das plantas que poderá ser mais nutricional para ser levada neste tipo de missões. Portanto, este conjunto de atividades permitem estudar efetivamente as condições ideais para o cultivo das plantas, para o crescimento de plantas na Terra, e transpor também um pouco para, então, e se quisermos ir para o espaço, se quisermos ter um habitat lunar, que tipo de plantas é que poderíamos levar, que tipo de plantas é que poderíamos fazer crescer. Agora, só mesmo também para terminar, se calhar aqui para alunos mais velhos, trago aqui também um atlas especial. Portanto, este é o ESA School Atlas. É um atlas digital, mas se depois investigando aqui um pouco, também podem ver o atlas digital, mas assim um bocadinho mais associado à forma como estamos habituados a ver um atlas, e efetivamente tem aqui muita informação sobre observação da Terra, como é que funcionam os satélites, e tem também muitos casos de estudo que podem servir também de inspiração e de contexto para alguns casos a ver na sala de aula. Eu trago aqui alguns exemplos, nomeadamente relacionados com o tema 2 do Espaço à Quarta, com a agricultura. Uma grande vantagem também deste atlas é que está traduzido em várias línguas, uma delas o português. E temos aqui o exemplo da agricultura, por exemplo, podemos ver em Espanha, efetivamente, as estufas e o que é que podemos realmente aqui ver do espaço. E eu vou só muito rapidamente mostrar aqui este caso de estudo, paisagem coberta por estufas, e temos aqui 2 imagens, uma do Sentinel-2, que também foi falado hoje na sessão, e do Landsat 5, este mais antigo, e lá está, efetivamente, se fizermos aqui mudar o mapa, conseguiremos ver um bocadinho a diferença
o que era o antes e o depois, com o crescimento, efetivamente, destas estufas nesta região em Espanha. Obviamente que depois há ainda muitos outros casos de estudo que podem também ver aqui no Atlas, neste Atlas digital, e penso até que, por exemplo, temos temas também relacionados com as mudanças climáticas, também falamos aqui um bocadinho, e temos também, ainda com a atmosfera, portanto, diversos temas que podem também servir aqui de tópico a ser abordado também na sala de aula, e depois conseguem aqui encontrar informação de satélites e ver imagens de satélites com o antes e depois para fazer uma comparação e debater estes temas na sala de aula. Obrigada e até ao próximo Minuto do Professor, e passo agora a palavra. Muito obrigada a todos e a todas por terem seguido esta sessão.